Muita paz, namastê a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço, né? Caminho da Luz, aqui nas montanhas em São Tomé das Letras. E não há lugar melhor do que essas montanhas para a gente falar sobre extraterrestre, sobre ET, sobre ufologia, né? Hoje nós vamos fazer uma abordagem bastante interessante do fenômeno UFO, que é tentar discutir, dentro desse nosso modelo mais espiritualista, mais transcendental da visão do ET, essas questões de como os ETs atuam em nossas vidas. Então existem esses famosos mitos, né, de que os ETs implantam chip, o ET do mal, os reptilianos. Aquele que a gente discutiu na palestra de ontem sobre os reptilianos e sobre os Greys, que implantam chip, implantam isso e tal. Aí tem gente que tira chip, né? né? Grupos espirituais que vai lá tirar chip. Então nós vamos tentar esclarecer isso, né? E quando nós acreditarmos que existem ETs do mal, ET ruim, aquela coisa toda, essa coisa distorcida na ufologia, a gente vai ficar com medo dos ETs, né? Uma das questões fundamentais é o ser humano sempre projeta o seu medo, né, ao desconhecido. Ele sempre viveu oprimido. O ser humano em todas as eras viveu oprimido pelos reis, pelos imperadores, por essas forças todas, né, que existem na Terra. E é óbvio que ele vai projetar nas estrelas agora o seu medo também. Tá? O seu arquétipo do medo, ele vai projetar nas estrelas. Então quando alguém vem de fora ou desconhecido, ele vai projetar esse medo, ele vai criar essa dualidade na sua visão de mundo. Ok? Então, do ponto de vista que nós montamos o nosso trabalho, como a gente mostra os seres extraterrestres, eu aconselho, né, quem gostar desse assunto extraterrestre, que assista o seminário completo que nós temos sobre ufologia esotérica, que nós temos 8 DVDs falando sobre ufologia esotérica. Você está entendendo? O primeiro DVD se chama A Natureza Espiritual dos Seres Extraterrestres, mostrando que os seres extraterrestres são seres espirituais, podendo materializar nesse plano físico a hora que eles bem entendem, devido à sua alta compreensão da tecnologia das suas dimensões. O segundo DVD, a gente vai abordar exatamente esse aspecto. Existem ETs maus? Então a gente tem essa interrogação. Então a gente vai discutir essa questão, né? O terceiro DVD, a gente vai falar sobre contatos, né? A gente vai falar sobre raptos, abduções, implantes. O quinto DVD nós vamos falar sobre o papel dos seres extraterrestres junto ao projeto Terra. Tem um outro DVD que vai falar sobre o papel dos seres extraterrestres neste momento de transição planetária. Qual é o papel deles na transição planetária? Nesta mudança de consciência e mudança de estrutura do nosso planeta. Temos um outro DVD chamado Ufologia Psíquica. Contato com os seres extraterrestres através de sensitivos e paranormais. Como é que isso se dá? Como é que isso funciona? Como é que um médium, geralmente um médium normal de um centro espírita tal, de repente ele passa a canalizar e a contatar seres extraterrestres? Nós temos um DVD que nós vamos falar que se chama Câmara de Contato. Como criar grupos, como criar as condições para que você possa manter um contato com essas inteligências. E o último DVD da série é falando sobre Astar Sheran. Quem é Astar Sheran nesse contexto ufológico todo? E hoje nós vamos fazer uma palestra específica para discutir como os seres extraterrestres atuam em nossas vidas. Porque na verdade as pessoas vão estudar ufologia e falam: mas ET é um cara que está lá nas estrelas, vem de outro planeta dentro do escoador, não tem nada a ver comigo, onde você viu? Né? Meu negócio é ganhar dinheiro, trabalhar, ficar no dia a dia, tal, né? Ir para o shopping, passear. Extraterrestre, ou seja, o ser humano sempre colocou o extraterrestre como algo muito distante da vida dele, como se o ET não tivesse nada a ver com ele. E eu vou mostrar para vocês que é exatamente o contrário. O ET está tão, mas tão presente em nossas vidas quanto o teu avô, tua mãe, teu pai que morreram e no plano espiritual atua na sua vida. Tá? Para isso nós temos que usar aquele nosso velho modelo
quem conhece o meu trabalho já há bastante tempo, sobre como está organizado o plano espiritual da Terra, ok? Então nós vamos sempre partir dessa visão, que nós temos o planeta Terra, temos a superfície do planeta Terra, as pessoas encarnadas na superfície do planeta, né? Os planos espirituais, o famoso plano de comando, o comando do projeto Terra. Então nós vamos analisar o seguinte: este comando do projeto Terra é uma reunião de muitas raças de seres extraterrestres, que é batizada como Comando Astar, certo? Como vários nomes. Então este é o comando, mas esse comando, eu vou dar uma palestra um dia só sobre esse comando. Quem é esse comando? Então esse comando, ele é composto por centenas, até milhares de raças de seres extraterrestres. Esses seres, eles prepararam, veja bem a importância, como o extraterrestre tem muito a ver com sua vida. Há uns 40 mil anos atrás, aproximadamente, quando não existia nenhuma forma de vida humana avançada no planeta Terra, só aqueles homens das cavernas, aqueles macacos, que eram mais macacos do que qualquer outra coisa, não tinha essa inteligência, não era uma alma encarnada com essa inteligência. Esses seres, eles começam a preparar a superfície do planeta para a chegada de uma horda de espíritos para encarnar na Terra. E para isso, essas inteligências tiveram que preparar um corpo biológico para receber essas almas compatíveis. Então aí é que eles trazem de fora uma matriz genética e implantam e preparam um corpo totalmente diferente daqueles que existiam anteriormente. Então o ser humano, esse corpo é trazido de fora e colocado aqui na Terra, e as primeiras almas então começam a encarnar. Então eu quero que vocês entendam que esses seres extraterrestres aqui que são os engenheiros siderais que criaram os nossos corpos para que a nossa alma use. Porque eu sempre falo para as pessoas, todos vocês e todos nós estamos usando um corpo de uma tecnologia tão avançada. Se você vê como é que o olho é perfeito, o ouvido, a audição, a nossa coordenação, né, os órgãos, como tudo funciona, é uma maravilha. E ninguém sabe como é que ele funciona. A gente só é um usuário. Da mesma maneira que você compra uma TV a cores, põe na tua parede, você fica assistindo, mas você não sabe como é que funciona aquilo. Se quebrar, você não vai consertar, você abre aquele negócio, é um bicho de outro mundo. Certo? Entendeu? Por isso que eu tinha um professor na Unicamp, né, de informática, de computação, ele é engenheiro, tudo, ele tinha uma definição de computador. Computador era uma máquina criada por gênios para idiotas operarem. Entendeu? Porque o operador do computador nem sabe como é que funciona aquele treco lá, só fica apertando botãozinho, fazendo programinha, mas o dia que dá um pau no computador, ninguém conserta. E você sabe que hoje em dia ninguém conserta computador, o cara só troca a placa, tira aqui, põe aqui, consertar mesmo, ninguém conserta. Ninguém pega uma placa, vai lá, tira um transistor, troca o transistor para ver que ou pega. Hoje em dia nem dá, né? O tipo de solda que o chip tem na mesa lá é impossível de você tocar e fazer de novo. Só máquina sofisticada que faz isso. Então o negócio é toca tudo mesmo. Pá, pá. Entendeu? Mas é difícil você entender todo o sistema, todo o mecanismo que está por trás, toda a tecnologia dos microchips. É uma coisa de evolução mesmo, né? Entendeu? Então é complicado. Então, este corpo biológico, presta atenção para vocês entenderem que os ETs não estão invadindo coisa nenhuma aqui. Então, há 40 mil anos atrás, esses engenheiros foram os responsáveis, primeiro, por criar toda a estrutura no plano astral. Eles tiveram que construir cidades inteiras aqui. Cidades, nos vários planos, nos vários níveis. Toda uma estrutura arquitetônica para receber essas milhares de almas que vinham sendo trazidas de fora. Então essas almas chegavam aqui, tinha que ter casa, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização. Quem que fabrica, quem constrói essa infraestrutura? São os ETs. São seres que nunca encarnaram aqui. São seres que estão operando nessa dimensão. Eu vou mostrar para vocês que os ETs têm muito mais a ver com o seu dia a dia, com sua vida, do que vocês possam imaginar. Então essas inteligências superiores, elas
Inclusive esse transporte aqui, como é que esse grupo de almas saiu de estrelas distantes, de projetos, de outros projetos na galáxia, e chegaram até o orbe terrestre para posterior encarnações. Esse transporte é feito com tecnologia extraterrestre. São naves gigantescas que transportam 3, 4, 5 mil pessoas. Até mais, até 100 mil pessoas. Às vezes já vi naves, eles falam que transportam mais de 100 mil pessoas em uma cidade inteira. As naves são naves bases, que é uma coisa gigantesca. Você nem sabe que está dentro de uma nave, né? Então eles operam, eles deixam essas pessoas vão se adaptar às cidades astrais. Meleca. Então essas pessoas vão ser alojadas nessas cidades astrais. Elas vão passar um tempo aqui, vivendo nessas comunidades astrais, adaptando-se. Olha que louco. O seu campo áurico, o seu campo espiritual tem que se adaptar ao campo da estrela, do nosso Sol, porque eles vêm de uma outra estrela, de um outro campo vibratório. E a própria energia que emana do planeta, a energia telúrica, perturba o corpo astral deles. Eles têm que adaptar-se. Então eles passam 10, 15 anos, 20 anos aqui adaptando o seu campo vibratório, para depois estar pronto para encarnar num corpo biológico. Tudo isso, toda essa infraestrutura foi criada por essas inteligências. Tá ok? Então, esta horda de espíritos chega, vai adaptar-se, e aí os conselhos kármicos aqui, né, toda uma estrutura já montada aqui para preparar a descida dessas pessoas. E aí começam então as encarnações. Se a primeira, né, vez é encarnação, se é repeteco é reencarnação. E aí esse negócio começa a operar, o projeto Terra começa a funcionar. Encarna, desencarna, encarna, reencarna, reencarna, desencarna. E toda essa estrutura de quem vai descer, aonde vai descer, aí é o chamado conselho kármico. Mas eu quero que vocês entendam que toda a estrutura operacional, todo mundo que mantém isso funcionando, são essas inteligências aqui. Com a tecnologia avançada, com seus equipamentos avançados. Muito bem. Agora, à medida que esses corpos vão se reproduzindo, vão aumentando na superfície do planeta, vai possibilitando a descida de mais almas. Porque na verdade tem muita alma e pouca vaga aqui embaixo. Por isso que nesse final de ciclo planetário, a nossa civilização cresceu em progressão geométrica. Nos últimos 100 anos a gente dobrou a população do planeta. De 3 bilhões foi para 7. Nos últimos 100 anos. Então isso significa que o projeto Terra tem alguma coisa nova que está acontecendo. Nesses últimos 100 anos. Nós estamos chegando ao máximo de habitantes que nós podemos ter na superfície de um planeta, devido à sua estrutura do ecossistema, devido a toda a infraestrutura de você absorver alimento, energia do planeta, né? Então o planeta já não suporta mais essa agressão humana. Por isso que nós estamos prestes a viver uma mudança planetária sem precedentes na história da humanidade. É a chamada transição aquariana. É o momento de mudança. E por isso que o planeta se encheu de gente. Porque é preciso que o máximo número de almas reencarnem nesse mundo para viver uma experiência, nem que seja a sua última. Você está entendendo? Depois eles vão ser transmigrados para outros mundos. Tá? Então eu quero que vocês entendam que os ETs, eles têm um papel importante em todo este projeto. Eu quero que vocês entendam que este corpo que você está usando, toda a engenharia genética, toda a estrutura dele é fabricada e monitorizada constantemente por essas inteligências que a criaram. Todo o mecanismo de autodefesa do seu sistema, todas as pragas, todas as pestes, todas as doenças, que são elementos kármicos da experiência. Vamos analisar, por exemplo, a peste negra na Europa na Idade Média. Por volta de 1400, 1500, em várias épocas a peste negra atacou. E a peste negra na Europa chegou em um determinado momento a matar 2/3 da população da Europa. Sabe o que é matar 2/3 de uma população? É como se fosse um apocalipse. Se você pensa no apocalipse, hoje vai vir um asteroide, uma coisa planetária, uma catástrofe que vai destruir 2/3 da humanidade.
Mas isso já aconteceu. Eu falo para as pessoas, pô, isso já aconteceu. Na Idade Média, a peste negra, em questões de 10 anos, ela matou 2/3 da humanidade. Não tinha um lugar onde a doença não se instalava. Agora eu pergunto para vocês, lá ninguém sabia o que era uma bactéria, ninguém sabia o que era um vírus, ninguém sabia como combater isso, como as doenças eram transmitidas, não tinha a menor noção. E o plano astral também não tinha nenhum interesse em ensinar as pessoas a fazer isso. Por que será? Porque as almas encarnadas ali eram ruins, cara. Se você olhar a história da humanidade, você vê que o ser humano era ruim. O ser humano era um animal, cara. Ele matava, ele torturava, via naquelas guerras sanguinárias, aquela coisa de poder, de ego. Você vê naquelas guerras que a gente vê da Idade Média, aquela coisa odiosa, os imperadores mais odiosos, aquelas câmaras de tortura que massacrava e torturava. Você percebe que a humanidade, karmicamente, ela tinha plantado aquilo. E ela vai colher esse sofrimento. Isso não tem interferência superior para conter. Eles ficam só segurando as pontas, porque aquilo é kármico, o ser humano tem que resgatar aquele karma. Então tem os vírus, tem as bactérias, mas o que é? Então essas inteligências, elas têm que controlar para não dizimar tudo, senão, sabe, senão acaba a humanidade, não tem nem como começar de novo. Então eles ficam mantendo, eles controlam. Engraçado que a peste negra ela era em surto, né? Ela vinha, ficava uns 6 anos dizimando tudo, depois inexplicavelmente, ela desaparecia. Aí às vezes ficava 40, 50, até 100 anos sem aparecer. Depois voltava de novo e dizimava outra leva. Vocês estão me entendendo? E aí não tinha essa história de rei, de padre, todo mundo dançava. Porque o cara achava que eu sou rei, sangue azul, sou divino, dançava de vermelho, era para perceber que não era divino coisa nenhuma, para perceber que inclusive eram dos piores da raça humana. Os reis e a classe dominante eram as piores raças que tinha ali na Terra, eram almas muito ruins mesmo. Karmicamente, ninguém tem o que não merece, todo mundo tem aquilo que merece, aquilo que plantou, aquilo que cultivou. Então, os seres extraterrestres, eles operavam o projeto Terra durante toda a história da humanidade, desde a chegada do primeiro homem. É isso que vocês têm que interpretar. Vocês que estão me ouvindo, vocês não podem achar que o ET é um alienígena chegando agora para estudar a Terra, abduzir pessoas, implantar coisa na cabeça do cara para dominar o cara. O interesse é dominar. Manja um ET, aquilo que eu falei para vocês, chegando na Idade Média, no meio da peste negra. O ET olhava o ser humano tudo ferrado, desgraçado lá embaixo. O que o ET vai fazer mais de mal para a humanidade? Não precisa fazer mais nada. O ser humano já está se lascando sozinho, se matando nas guerras. O ET tem maior dó. Fala, puta, que dó que eu tenho desses caras. Que pena que eu tenho o sofrimento desses caras. É ilógico vocês acharem que ETs vêm aqui mal para comer criancinha no almoço. E olha, e essas raças operacionais que estão aqui, tá os Greys, tá os reptilianos, e tem uma torcenta de raças que vocês nunca viram mais gorda, sabe? Eu nunca vi um paranormal descrever uma raça que eu conheço, por exemplo, eles têm 4 metros de altura, são gigantes, 4 metros de altura. Quando eles passam aqui, o joelho e a coxa dele batem aqui na minha cabeça. Esse cara é enorme, cara, é enorme. E tem seres de 30 centímetros de altura. Então os maiores que eu vi são esses, tem cerca de 4 metros de altura. É um negócio absurdo, é maior que esse teto aqui. Esse teto aqui deve ter o quê? Quase 3 metros de meio. Passa, se você ver, você tem que olhar o cabelo do cara assim, ó, tem que olhar para o cara assim. Entendeu? Então, aqui, nessa zona, eles fazem um intercâmbio interestelar. As naves, a tecnologia fica entrando, saindo, aporte, tudo. E, para algumas raças operam em todos esses planos aqui. Agora veja o seguinte,
trabalhando nas cidades astrais, nos planos espirituais. Todas as máquinas, as tecnologias que tem aqui, geralmente são trazidas de fora, mantida e controlada por ele. Os seres humanos, à medida que vai ascensionando, à medida que os seres humanos vai ascensionando, vai aprendendo a lidar com essa tecnologia. Vai aprendendo com eles a manipular e a trabalhar essas tecnologias, até operacional. Às vezes é aquela velha história, ele vai trabalhar com o computador, mas não sabe como o computador funciona. Quando quebra, tem que chamar os caras para consertar. Ou quando, sabe, é isso aí, os ETs, os pequenininhos que vai arrumar, que vai consertar, naves de navegação interestelar, só eles que sabem navegar, sabem dirigir pelas estrelas. Os humanos, nós não sabemos de nada. Nós somos usuários daquela tecnologia no astral. Entendeu? E à medida que a gente vai ascensionando, subindo esses degraus, nós vamos chegando mais próximo dessa zona de intercâmbio direto com a tecnologia e com essas inteligências. Eu vou mostrar uma coisa interessante. Opa, é o microfone aqui, que talvez vocês não saibam. Vocês que trabalham em centros espíritas, vocês vão fazer sessão de cura mediúnica, que às vezes você fica dando um passe ali e tal. De repente, se tem um médium que se propõe a fazer um trabalho de cura, os seres espirituais do plano astral, os médicos que morreram aqui na Terra e continuam no plano astral fazendo um trabalho médico, como o próprio André Luiz, né? Ele era médico aqui, morreu, foi para eu sou médico, eu posso ser útil aí? Falava, tudo bem, você pode ser útil, mas você vai ter que aprender tudo de novo, uma nova medicina. Tudo bem, nesse aprender uma nova medicina, ele vai aprender relembrar, né? Porque encarnações dele podia até saber. Ele vai relembrar de como funcionam os chakras, como funcionam as energias, e vai começar a utilizar a tecnologia das máquinas astrais. Essas máquinas que esses espíritos vai aprender a usar, quem é que fabricou? Quem é que as trouxe para o homem operar? Os nossos irmãozinhos lá de cima. Aí, quando você está num centro espírita aqui, vou fazer uma sessão de cura, desce uma equipe de espíritos médicos para fazer a equipe de cura. Esses médicos trazem uma parafernália de equipamento. Quando o Dr. Fritz operava, o famoso Dr. Fritz, através do Zé Rigó, através do Edson de Queiroz, esse pessoal todo que ele incorporava, é que vocês só viam o Dr. Fritz, que quem é vidente precisava ver tudo o que acontece em volta. Existia ali uma centena de pessoas operando junto com o Dr. Fritz. E tudo com máquina, com tecnologia, fantástica. A hora que o neguinho chega, assim, o cara ficava sentado em umas cadeiras, em fila, esperando o Dr. Fritz passar. O cara que já estava aqui, já estava com o equipamento implantado nele, enfiado na cabeça dele e tal, tudo esperando o Dr. Fritz só chegar ali. Então uma equipe já ia tacando as máquinas no cara, mas máquina mesmo, ok? Botava capacete no cara, botava negócio, implantava negócio aqui, botava negócio nas costas do cara, aparelhos mesmo, sofisticados. Aí o cara não sentia dor, não sentia anestesia, ele já ia promovendo a cura. É uma ilusão você achar que eu, o médium, eu é que curo. Só depois que você passar por mim que você vai ser curado. Bom, os espíritos já estão trabalhando há muito tempo, quando o cara está sentado, rezando, orando, esperando ser atendido. Tem gente que às vezes vai num lugar, tem tanta gente, por exemplo, tem 3.000 pessoas na fila. Pô, o cara fala, pô, cara, fui lá, não fui atendido, cara. Pô, não deu tempo, o médico não conseguiu me atender. Falei, uma ilusão tola sua que não foi atendido. Porque o plano espiritual não é burro, não. O plano espiritual não é tonto do jeito que vocês imaginam, achando que só quando você passar na frente daquele médium é que você vai ser tratado, vai ser curado, ou uma coisa vai ser feita por você. Não, se você chegou naquele lugar, sentou receptivo e ficou ali, os negros já estão trabalhando com você. Independente do médium passar na tua frente. Eu sempre ensino as pessoas que o médium não cura coisa nenhuma. O médium não cura. O médium é um instrumento na mão dessas forças. O médium, inclusive o médium não sabe nada. Quando o médium volta no você conversa com ele, ele não sabe nada, ele não sabe nem o que aconteceu. Muitos médicos que incorporam ficam inconscientes, eles não sabem nem o que aconteceu. Entendeu? Eles não conhecem essa tecnologia, não conhecem essa visão. Tem muitos médicos que são muito ignorantes. Ignorantes no sentido assim de serem simples. Eles não têm a capacidade de entender toda essa operacionalidade que está acontecendo no plano espiritual terra. Ok? E às vezes, em muitos casos, presta atenção no que eu vou dizer.
Existe uma equipe de pequenininhos, greyzinhos, trabalhando no centro espírita junto, manipulando esses equipamentos, sem ninguém saber. Às vezes nem os médiums sabem que isso está acontecendo.